você? Quem nunca ligou para mim, quem nunca importou em me seguir, em me servir? Eram essas palavras que Jesus estava dizendo. Só que essa mulher, ao invés de se ofender com aquilo que Jesus estava falando, porque muitos ficariam assim, ofendidos, porque Jesus foi duro quando eu pedi, no meu sofrimento, na minha angústia, pedi, ele foi duro comigo, ficou em silêncio, e depois falou essas palavras. Se fosse hoje, muitos se ofenderiam com isso, porque foi muito duro o que ele falou. Só que aqui, muitos diriam que Deus é ruim, que Deus ignorou ela, mas Jesus estava ali, testando ela, para ver até o que ponto que ela queria se comprometer com Ele. Se nós atentarmos o versículo, ele ficou em silêncio em primeiro lugar, e depois ele dá uma resposta atravessada para ela, dizendo que ela queria algo que era dos filhos. Só que aqui a Bíblia diz, no versículo 25, que ela depois adorou a Ele, se colocou de joelhos. Ela fez diferente. E a adoração é algo profundo, a adoração não está em jogo aqui. Só que ela não era filha, mas ela entendeu como se comprometer com Ele. Na hora da dor, na hora da dificuldade, ela adorou. E a adoração diz que o Senhor é grande. A adoração não quer dizer que se estou desempregado ou não, se a minha casa está em ordem ou não. A adoração é adorar a Deus, independente da circunstância que você está vivendo. E a adoração muda a história. A adoração vai mudar essa história desta mulher, da filha dela, para sempre. A adoração é outro patamar. A adoração não está em jogo pela minha necessidade, pela minha urgência, pela minha dor. Na adoração eu só olho para o trono de Deus. Aquela mulher conseguiu, depois de 2 negativas de Jesus, ela conseguiu algo diferente. Ela se comprometeu àquele que pode, que age, que faz, que é Deus conosco, aquele que pode fazer todas as coisas. Mas se Ele não fizer, Ele ainda continua sendo o nosso Deus. Eu não sei você, mas já fiquei angustiado também com dor. Falei, Deus, me ajuda. Já gritei, principalmente no chuveiro, porque ninguém ouve. E às vezes ele fica em silêncio. Ou quando ele não responde não. O não de Deus também é amor. O não de Deus também é amor. Eu até brinquei com a minha esposa essa semana. Já trabalhei de Uber, não que eu queira voltar, mas tinha uma proposta de um carro muito bom, 36 vezes, era 1.500, o Uber se paga. O Uber se paga. Faturava 4 e pouco, trabalha um pouquinho. Aí eu falei, amor, vou pro monte, vou arrasar. Fui pro monte, fui lá, cheguei, vi os irmãos lá, comecei a adorar, esqueci do carro. Aí lembrei do carro, apresentei o carro, fiquei quietinho. E Deus falou, Aí eu olhei pro céu, tá quietinho hoje, né? Tu tá quietinho hoje. Aí eu falei, Senhor, se tu não falar nada é porque é não. Mas como um bom ser humano, eu vou tentar até o fim. Aí eu fiquei, Senhor, me responde. Fui para casa, falei, Senhor, me responde. Senhor, me responde. E todo mundo que eu via falava, é ruim esse carro. O carro é bom, mas o câmbio é ruim. Ele tem câmbio automático, o carro é automático. Não, é semi-automático. Não é automático, é semi-automático. Era um Fiesta 2016, semi-automático, carro bom, né? Bom. Aí meu irmão falou assim, o carro é bom,
É bom para quem gosta de bomba. Aí eu falei, bispo, carro é bom para quem gosta de bomba. Olhei na internet e no YouTube, para quem gosta de bomba. Eu vou pegar isso para quê? Precisou Deus falar? Ele usou até o YouTube. É bomba. Mas sabe o que eu fiz? Vou adorar. Falei, Senhor, manda cliente para mim, Senhor. Ou mostra uma empresa para mim, mas faz alguma coisa acontecer. Não é o carro, não é para voltar? Tá bom, não vou insistir. Queria muito carro, mas não vou insistir. E aí foi o quê? Adorar a Deus, porque Ele pode resolver os meus problemas. Então o que eu quero te dizer hoje, como essa mulher, estava difícil para ela, estava, mas ela adorou. Estava doendo, ver a filha dela endemoniada, mas ela adorou. Sabe o que você tem que fazer na dificuldade ou na dúvida? Adorar. E quando ela se comprometeu, ela toca o coração de Deus, e a Bíblia diz que imediatamente a sua filha foi liberta, foi curada, porque ela se comprometeu. Aqui existe um poder em estar comprometido. A nossa geração é tomada por algumas festas. Quem gosta de casamento? Eu gosto. Mas no casamento o que tem? Tem buffet. O que tem no casamento, Miguel? Tem anel. O que tem no casamento, Miguel? Tem cerimônia. O que tem no casamento, Yasmin? Tem vestido. Miguel tem roupa. Vigia, Miguel, presta atenção no culto. O que tem no casamento, Miguel? Tem viagem. Tem móveis, Miguel. E sabe o que a gente percebe? Quando há uma conexão com as pessoas, se a pessoa não tiver nenhuma conexão com a outra, nenhum comprometimento, o que acontece? Porque é verdade, se você não tem compromisso com a outra parte, quando chega a parte difícil, exatamente estava na lista, Miguel. Nada que está, buffet, anel, vestido, festa, Jesus. Só o compromisso, Miguel. É um caráter de um casal que está comprometido. Mas o que não está comprometido faz o quê? Ele não resiste para manter o compromisso. É um casal que não vai suportar nada. Só que estão juntos pela conveniência. Estão juntos porque uma vez olhou para um outro e olhou o físico, se atraiu, achou bonitinho, marrom bombom. Segura aí, Miguel. Fica aí na frente, Miguel. Só estão juntos às vezes pela conveniência, estão juntos muitas vezes por ter atração física, estão juntos porque simplesmente se gostam. Mas numa fase da vida, numa fase boa da vida isso aconteceu. Só que muitos abandonam a responsabilidade quando vem a tempestade. Senhor, pega aqueles lá atrás. Eu e minha esposa faz 10 anos de casado. Nós temos uma filha de 7. Mas teve dias que a gente não tinha nada, vezes nada para comer. Pensa como eu me senti. Bosta. Aí eu falei, Deus me ajuda. Eu liguei para o meu irmão. Mano, tá difícil. Não tenho nada para comer. Ele olhou para mim e falou, seja homem. Eu falei, rapaz. Eu falei, como assim, meu irmão? Seja homem. Tá precisando? Faço uma compra para você agora e te levo. Mas você é o homem da casa agora. Duras palavras que ele me deu. O que eu fui fazer? Fui adorar. Não sei como, mas a gente comeu alguma coisa no dia seguinte.
Não precisei ligar de novo para o meu irmão, conseguimos. Não foi a primeira vez que passamos dificuldades, mas fomos indo. Passamos as dificuldades, passamos a cirurgia da nossa filha, 5 vezes na UTI, mas fomos adorando. Quantas vezes comi sal com a minha esposa? Muitas. Se fosse um jovem, já deixaria. Dá não. Só traz problema essa mulher. Tempestades. Só que a vida tem que ter comprometimento, compromisso. Mas muita gente abandona essa velocidade quando vem a tempestade. Todos nós aqui viemos para o culto, aceitamos Jesus, nos batizamos, e quando você chega na igreja, você dá a paz do Senhor com um sorriso. Você vai lá, o irmão chega com problema, você tem compaixão, você tem amor. E muitas pessoas vêm, pedem oração, nós oramos, e elas conseguem resolver quase todos os seus problemas. Mas muitas pessoas não voltam mais. A gente pode fazer tudo por elas, estender um tapete vermelho, orar por elas. Muitas vezes elas desesperadas, dizendo: fala com alguém, me ajuda. Muitos conseguem tudo o que querem e não voltam. Por quê? O descomprometimento é uma praga. Estar descompromissado é uma peste. Eu afirmo isso. Sem compromisso, nada acontece em lugar nenhum. Por 2 vezes, a palavra diz, 2 vezes, uma mulher descompromissada pediu para Jesus: muda a minha história, tenha misericórdia de mim. Uma ele ficou em silêncio, a outra deu uma paulada. Mas quando ela adorou, quando ela se ajoelhou, quando ela entrou no compromisso com Jesus, a história mudou. A história muda. Uma mulher, ela muda a história quando ela muda o posicionamento, quando ela muda e fica comprometida com Cristo. A primeira vez ele ficou em silêncio, ele não disse nada. A segunda, ele dá uma palavra dura com essa mulher. Mas quando ela adora, quando ela se vê numa relação, uma conexão com Deus, acima da necessidade, imediatamente a vida dela muda. Totalmente. A pergunta é: por que nós estamos conectados? Por que não paramos para perceber que todo relacionamento tem que ter uma responsabilidade? Todo relacionamento, você pode ter um relacionamento com alguém sem reciprocidade. Para um relacionamento que dá certo, às vezes profissional, familiar, mas o básico de um relacionamento é reciprocidade. Você não pode ter um relacionamento só para receber, sem que você esteja disposto a dar algo. Não existe nada que dê certo sem reciprocidade. Para que Jesus abençoe aquela mulher cananeia, quando ela entrega a sua adoração. Ela foi procurar a pessoa certa? Foi. Foi falar com a pessoa certa? Falou. Mas o que ela fez em terceiro lugar foi adorar. Ela chamou, pediu misericórdia, não ouviu nada, ela gritou, ouviu uma palavra dura, então ela adorou, se ajoelhou, e ali mudou a história dela. Só que eu quero nesta noite te convidar a ir mais profundo aqui, e mais profundo. Qual é o seu porquê nesta noite? Qual é o seu porquê? Por que você saiu da cama hoje? Por que você comeu a comida? Eu comi porque eu fazia diaconisa Cida, aquele estrogonofe maravilhoso.
Fui visitar a minha vida lá em Estrogonofe. Então, por que você comeu o que comeu? Por que você está vestido assim? Por que você veio aqui hoje? Deus não está atrás de quem sabe. Deus está atrás daqueles que estão dispostos a abrir mão. Traz a tua memória hoje daquilo que Deus lhe falou um dia. Aí, Canela, aí está a sua vitória. O que Deus te falou um dia? O que Ele te prometeu? Está com medo do que hoje? Está com medo do que hoje, Miguel? Vazou. Se você está cansado, as pessoas têm mania quando está cansado de desistir, de parar. Você está aqui, eu te digo, não é para você desistir. Se você está cansado, é para você descansar nele. É para adorar Ele. Então entenda hoje, de uma vez por todas, o seu pior fracasso é você fazer sucesso naquilo que Deus não te colocou, não te deu. Quando Deus quer elevar um nível, Deus causa desconforto na sua vida, na vida das pessoas. Ele leva em lugares que ela não queria ir. Ela leva para situações que não queria passar. Entenda hoje, jovem, se você for para fazer as coisas com mimimi, chororô, não mete a mão, não faça. Porque a pior coisa é você fazer algo para Deus e tirar. Fazer uma coisa para Deus, prometer e tirar. Se fazer, continue. Aquilo que Deus te chamou, aquilo que você colocou no coração para fazer, continue. Não pare. Não pare. Nunca podemos nos esquecer que um dia estávamos perdidos e fomos achados por Ele. E quem muito é perdoado, muito ama, porque sabe de onde Deus te tirou. Às vezes você era um cananeu, não era filho, mas por você adorar, por você buscar, Ele mudou a sua história, como mudou a história desta mulher. Em Gálatas 6:9 diz que: e não nos cansemos de fazer o bem, pois o tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então continue no que Deus te propôs, continue no que Deus te colocou na tua mão, continue na tua fé. Até quando? Como que eu faço? Se necessário, ande, corra, voe. Se você não conseguir nenhum desses, rastejo, mas vai até o fim. Em Isaías 40:29 diz que Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Em Mateus 11:28 diz: venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que Ele diz, eu lhe darei descanso, diz o Senhor. Só que muitos não se comprometem com Ele. E quem não se compromete com nada, se distrai com tudo. Perdeu o emprego, não vou pregar. Vai operar, eu vou cuidar dela. Eu estou triste, não vou pregar. Só quem sabe no altar sabe como sobe. Às vezes não subimos porque nós estamos bem, nós subimos porque assumimos um compromisso com a palavra, com Ele. E por isso nós subimos aqui, por isso nós pregamos. Quando tem 80 pessoas, quando tem 20, nós pregamos como tivesse 1000 pessoas, porque a mesma intensidade que eu prego para 20, eu pregaria para 80, e vice-versa. Se fosse para 5, pregaria da mesma forma, porque Ele me chamou para levar as boas novas, para libertar o cativo.
para trazer vida para aquele que não tem mais. Como Ele me achou, também sou um agente de milagres. Eu levo pessoas para Jesus, porque como Ele me achou, eu também sei que Ele é bom. Ele pode fazer todas as coisas, mas se Ele não fizer, Ele ainda é bom. A pergunta dessa noite: até pessoas boas vão para o inferno? Já fizeram essa pergunta? Até pessoas boas vão para o inferno, Miguel? Quem é bom? Uns vão dizer que meu amigo é legal, que meu amigo é bom, é gente boa, ele é generoso, ele cuida dos pobres. Entenda, não confunda generosidade, caridade, benignidade com ser bom. Bom é Deus, Ele é. Porque a bondade é um atributo de Deus. Deus não é um pouco bom, Ele é bom. Entenda, a pessoa que não está aqui no salão, que não talvez faz parte da sua escola, do seu trabalho, da sua convivência, ela só tem um destino se ela não conhecer Jesus. Sabe qual é? A morte. É a condenação eterna. Já pensou nisso? Se isso não move o seu coração, se isso não tocar o seu coração, nós estamos cauterizados. Nós precisamos despertar. Nós precisamos anunciar. Às vezes não é saber falar, não é saber pregar, mas assim, às vezes dar um abraço, ó, Deus te ama. Que esse abraço não seja meu, mas seja o próprio Deus te abraçando. E às vezes um abraço liberta, quebra cadeias, conforta, como fosse o próprio Deus fazendo. Ele pode fazer, pode, mas Ele quer fazer em você primeiro. Ele quer usar você, quer me usar. Porque você tem uma janela curta de tempo para tomar essa decisão. Se você está aqui, é porque tem, ou é convicção de fé, ou você adora essa vibração, esse culto. Muitas pessoas iam para a igreja de domingo de manhã. Eu ia muito quando era muito jovem, mais jovem que o Miguel. Mais novo que o Miguel. Era chocolate branco, era. Eu ia para a igreja, sabe o que eu ia? Eu não entendia, sabe para que eu ia? Eu ia para sentir paz. E quando eu faltava no domingo de manhã, sabe o que eu sentia? Vazio. Aí eu cresci, aí eu entendi. Não só ir no culto de domingo, mas estar com Ele todos os dias. Não só em adorar no culto, falar que Ele é bom, que Deus é bom, mas manifestar a presença dEle aonde eu for. Só que vibração é um verbo que vibrar, segundo o dicionário, é agitar, fazer, suar, estremecer, arremessar, ecoar e produzir som. E a pergunta é: que som está ecoando de você? Como as pessoas estão te vendo, te ouvindo? O grande avivamento nos espera. Em Romanos 8,19 diz que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Amado, quando eu leio a palavra, quando eu leio sobre Paulo, eu vibro, porque ele diz que eu sei o que é ter pouco, e eu também sei o que é ter muito. Em toda e qualquer situação, eu aprendi o segredo de ser bem alimentado, e de estar com fome, e de ter muito, e de passar necessidade. Eu sei fazer todas as coisas, por isso ele disse: em tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é todas as coisas. É estar bem no dia bom, é estar no dia mal, é ter comida com danoninho na geladeira, é não ter nenhum miojo para comer com a esposa, mas é saber adorar Ele.
Só que quem não se compromete com nada, se distrai com tudo. Mas quem se compromete, esse sim, ele vive coisas que poucos vivem. E descobre a paz de Deus em toda e qualquer situação. A mesma paz que Paulo tinha aqui. Bill Johnson, ele diz que para você experimentar a paz que excede o entendimento, você precisa abrir mão do seu direito de entender. Tem gente que está desempregada e está em paz. Tem gente que está trabalhando e não tem essa paz que você tem. Quer experimentar a paz que excede o entendimento? Diga nessa noite: eu quero. Então, a partir de agora, se você falou isso dentro de você, eu quero, a partir de agora você tem que abrir mão do seu direito de entender as coisas dele. Porque a paz que excede todo entendimento não está mais preocupado com o que você entende, pois é uma paz que não faz parte do seu prosperar. Mesmo em meio às maiores circunstâncias adversas da tua vida, vai ter gente que vai lhe chamar: você é louco, você é louca. Mas você vai bater no peito. Eu decidi não me mover pela lógica, mas confiar na palavra do Senhor, daquilo que Ele me diz. E Deus disse que estaria comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então eu vivo pela palavra dEle. E quando eu estou triste, eu recito a palavra dEle, porque Ele não volta atrás. Ele não volta atrás. E isso é real. E isso é como foi, é hoje, é como foi ontem, como será amanhã também. Tem uma geração que tem fome e sede, e só quer Ele. E a palavra diz: me buscai e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. E Deus quer derramar algo sobre essa geração, sobre nós, dizendo que somos uma geração que irá viver o grande avivamento. Mas como? Se não há quem eu envie. Como se não tem alguém comprometido com a palavra? Só que Deus acredita em mim e você. Deus quer derramar sobre algo, sobre essa geração. Muitos dizem que somos a pior geração. Eu concordo em meio termo, porque a palavra é fiel. Muitos esfriarão nos últimos dias, mas não todos. Dizem que essa juventude está perdida. Diz que já acabaram os profetas. Mas em todos os tempos de calamidade, sabe o que aconteceu? Deus sempre vai levantar alguém. Em tempo de calamidade espiritual, Deus levantou Noé. Em tempo de calamidade espiritual, Deus levantou Daniel na Babilônia. Em tempo de calamidade espiritual, no sacerdócio, Deus levantou Samuel. Em tempo de calamidade no reino, Deus levantou Davi. Em esse tempo de hoje, em tempo de calamidade espiritual, Deus irá levantar pessoas dispostas, comprometidas. Se estamos em tempo de calamidade, eu creio que estamos. Eu creio que Deus vai levantar alguém, vai levantar pessoas. E sabe o que eu irei fazer? Irei adorar. Irei falar isso aqui. Se necessário, usa mim. Se não há quem venha, eu irei. Se não há quem pregue, eu pregarei. Com vontade ou sem vontade, anunciarei aquele que me libertou, aquele que me resgatou, aquele que ainda é meu Deus. E é um Deus de geração, é o Deus dos meus pais, é o meu Deus, é o Deus da minha filha. E assim sucederá. Será dos filhos dela também, se ele não voltar antes. Eu quero buscar, eu quero entrar na vontade dEle, estar mais próximo dEle. E eu digo hoje, esteja mais perto. Diga: eu quero me comprometer com o Senhor, porque a porta eu sei que ela é estreita, só tem um caminho, e Jesus é o caminho, e eu irei honrá-lo.
para a glória dEle. Vivam meus dias. A palavra diz que quem perde a sua vida por amor de mim, ela achará. Paulo dizia: se eu morrer é lucro, mas se eu viver é Cristo. Então viva por Ele. Viva por Ele. Quem não se compromete com nada, se distrai com tudo. Mas quem se compromete, Miguel, faz uma aliança. Miguel. A Yasmin fala: Deus tem usado profetas nessa noite. Vamos orar depois dessa, né? Se coloque de pé, amados. Miguel, obrigado por sua participação especial hoje. Yasmin, obrigado, glória a Deus. Deus tem usado profetas.